esse evento aqui, né? O que seria, né? O que trata Mateus 24 aqui, né? É um texto central à Escritura, né? A toda ela, não só do Novo Testamento, mas também do Velho Testamento. É um tema que aborda, não é, a volta de Cristo. Isso tem várias implicações, não é, para a Igreja do Senhor e para a humanidade de um modo geral. Não é? É interessante que quando nós assistimos um filme ou uma série, não é, a nossa expectativa sempre é com o final. A gente começa a ligar, já vai pensando como é que vai ser o final. Né? O meio ali a gente não dá tanta atenção, porque a gente quer chegar ao final e que seja um final feliz. Né? Haja vista todas as novelas da Globo, né? Elas começaram com um cenário bem feliz e terminavam também com um cenário bem feliz. Né? E no meio, entre o começo e o fim, tem toda a tensão, né, do que se passa no contexto da série, dos filmes, das novelas. A vida espiritual, irmãos, a vida cristã relatada na Escritura é da mesma forma. Ela começa no Éden, não é isso? Presta atenção. O homem cai. Então nós estamos nesse processo de tensão até o final, onde Cristo vem e vai restaurar todas as coisas. Então não muda isso. Então, o que é que eu estou dizendo com isso? Que a influência das Escrituras, de uma forma direta ou indireta, consciente ou inconsciente, elas estruturam, não é, todas as novelas, filmes, séries, não é, e poemas e literatura que você tiver acesso. Isso vamos dizer assim, isso faz parte do nosso entendimento do que seja a humanidade. Ela começou num lugar e ela vai ter que terminar em outro lugar. Esse é o ponto aqui. Então, quando nós abrimos, né, o capítulo 24 de Mateus, Cristo está falando justamente disso. Não é? Dessa tensão que a igreja está vivendo e apontando para o fim de todas as coisas. Só que nós não agimos como agimos quando vemos ou quando assistimos uma série ou um filme. Nós não temos na nossa vida cotidiana a expectativa que nós temos quando começamos a ver uma série, querendo ver o fim. Querendo ver o fim, o fim bonito e feliz de todas as coisas. A gente não tem essa expectativa com a volta de Cristo. A igreja perdeu isso. Eu creio que essa perda, né, dessa expectativa, né, da glória de Cristo chegando para restaurar todas as coisas, ela se perde, né, no nosso próprio cotidiano e na nossa própria luta diária. Não é? Isso começa a desgastar em nossa vida, a nossa vida espiritual. É o desgaste dela. São tantos problemas que nos envolvem, que nos sufocam, não é? Que nos desgastam ao ponto de perder a esperança e a expectativa na volta de Cristo, para restaurar todas as coisas, inclusive a nossa própria vida e os nossos próprios problemas. Não é assim com a sua vida, porque é assim com a minha. Não é? E não deveria ser assim, irmãos, porque a Escritura nos alerta todo o tempo a termos a nossa vida, a nossa esperança colocada no fim. No fim, mesmo vivendo o meio que nós estamos vivendo. Mas o que é que a gente faz? Nós somos absorvidos pelo meio e esquecemos do fim. Esquecemos do fim. Então, quando Jesus, não é, ele começa a dialogar com os seus discípulos para responder a algumas questões dele, não é, ele está trazendo os seus discípulos a expectativa correta que eles devam ter do final de todas as coisas. E ele vai falar aqui da tribulação, da grande tribulação, que faz parte desse meio que nós estamos vivendo. Mas ela não deve ser o foco. Ela não deve ser o foco. Nós vamos sofrer, vamos. Mas nós devemos sofrer essa grande tribulação com a expectativa da restauração. Senão, irmãos, nós vamos apostatar da fé. É isso que ele está dizendo aqui.
Ele alerta aqui várias vezes, vigiai, orai e vigiai, vigiem, observem, mas vigiem o que está acontecendo, para que as circunstâncias que estão nos envolvendo não nos absorvam ao ponto de quando a coisa apertar literalmente, nós venhamos a apostatar da fé, abandonar a fé, como muitos fizeram isso na época do primeiro século com a perseguição da igreja. Não pense, né, que isso não aconteceu no primeiro século, que o primeiro século era tudo assim, mil maravilhas. Eu queria viver no primeiro século. É um doce engano. Porque a igreja ali, a igreja primitiva ali, irmão, sofreu muita perseguição. Em todos os aspectos. Cultural, político, moral, espiritual, social. Não é? Os imperadores eram assim, tiranos mesmo, eram tiranos, eram tiranetes com relação aos cristãos. É interessante isso. Não é? Interessante isso. Né? A perseguição não foi para os muçulmanos, que naquela época já existia, não foram para as outras religiões, não foram para a adoração a César. A perseguição não caiu em cima desse povo. A perseguição vem especificamente em cima dos cristãos. E há um fato no primeiro século ali que é notório, que já aponta para o que vai acontecer próximo da volta de Cristo. É a destruição do templo em Jerusalém, a forma que ele foi destruído, a maneira que foi destruído e o que aconteceu ali com o povo. Foi uma coisa assim desumana o que aconteceu ali. Então ali já era um pré-anúncio de Cristo. Ele fala aqui nesse texto aqui, não é, do que vai vir com muito maior intensidade, né, para a igreja, né, antes da sua volta. Agora a pergunta que nós fazemos ao texto: mas Senhor, por que isso tem que acontecer? Não é uma pergunta que a gente deve fazer ao texto, e ele vai responder. Isso é para provar a sua fé. É a provação da sua fé. Agora entenda, irmãos, que a aprovação de Deus não é para a reprovação da nossa fé. A aprovação de Deus, ela é para a aprovação da nossa fé. Não é para a reprovação. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe o material que Ele nos fez. Ele sabe da nossa fraqueza, das nossas debilidades. Ele sabe disso. Mas ela vem para provar, para mostrar realmente aqueles que vão se dobrar diante, né, dos anticristos e aqueles que não vão se dobrar diante dos anticristos. Essa é a questão aqui. Então, abre aí Mateus, né, Mateus 24. Nós vimos na primeira aula, né, o fim do mundo, ele vai acontecer, né, isso é um fato, é uma realidade. Né, Deus vai, né, pôr um fim a esse mundo de pecado. Eu falei aqui, ele não vai destruir o que ele construiu, o que ele criou. Observa aqui. O mundo aqui é esse mundo espiritual, esse mundo moral, esse mundo ético, que está atingido, não é? E o mundo físico também, que está atingido pelo pecado. Isso vai ter um fim. É isso que ele está dizendo aqui. Ele aqui não vai dizer, eu vou destruir a terra, vou destruir a luz, o sol. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. O fim aqui é o fim da desgraça, é o fim da ação do pecado no cosmos. É o fim da ação do pecado na história humana. É o fim da ação do pecado na natureza, nos animais, nas coisas, nas relações pessoais. Isso vai ter um fim, é isso que ele vem acabar. Ele vai dar um fim à morte. A morte não vai mais existir. Então esse é o fim que a Escritura fala. É um fim com uma restauração, não é? É um fim com uma redenção de todas as coisas, do cosmos e do mundo em que nós vivemos aqui na Terra. A Terra e o mundo que nos cerca, a nossa relação espiritual, a nossa relação pessoal, a nossa relação de comunhão, tudo isso vai ser restaurado. Então é esse fim, não é, que a Escritura fala aqui. Pelo amor de Deus, não pense que Deus vai destruir tudo e vai refazer tudo de novo. Não vai, Ele não precisa disso. Porque se assim fosse, Ele teria destruído Adão e Eva logo quando eles pecaram. E teria feito outro Adão e outra Eva. Mas Ele não fez isso. O que é que Ele faz ali? Ele restaura a vida de Adão e Eva, prometendo a redenção final. Mas como é que Deus diz isso a Adão e a Eva? Gênesis 3,15.
Da semente da mulher sairá um que vai pisar a cabeça da serpente e vai restaurar todas as coisas. Então, isso é o propósito de Deus. Ele vai restaurar a história, a nossa vida e o mundo em que nós vivemos. Então, o fim do mundo é esse fim do mundo que nós falamos aqui, o mundo que nós vivemos. Esse conceito de mundo. Deu para entender, né? Ele não vai explodir o cosmos para fazer tudo de novo. Não vai, ele já fez isso uma vez e Deus não se arrepende do que faz. Porque se ele fosse refazer tudo de novo que ele fez, ele estaria, eu fiz errado, não é para ser assim. Então não é Deus. Deus tem a capacidade e o poder de recriar, de restaurar tudo aquilo que ele fez. Por isso que ele é Deus. Por isso que a sua e a minha vida estão sendo restauradas. Pela ação do poder dele em nossa vida. Você não consegue pegar nesse poder, consegue? Não. Você não consegue ver? Não, você não consegue ver. Nesse contexto aqui, nesse mundo aqui, você não consegue ver, mas você vai ver, isso vai ser claro com a sua segunda volta. Vamos lá. Então, o nosso tema hoje é uma vinda inconfundível. A volta de Cristo, ela é inconfundível para todos, crentes e descrentes. Isso aqui é interessante. Isso aqui que é interessante. Ninguém vai ficar confuso. É inconfundível. Então você vai ver, você vai visualizar. Você não vai ter como se confundir com o que está acontecendo. Não vai. Jesus voltou a falar sobre a consumação final. Ele disse que haveria um tempo de tribulação ímpar na história e que aqueles dias seriam abreviados por causa dos escolhidos. Isso aqui é um ponto. Os dias de tribulação vão ser abreviados por causa dos escolhidos. Agora, a sua pergunta é, por que Deus vai abreviar isso? Por que ele tem que abreviar? Vamos lá. Pois, caso contrário, eles mesmos correm o risco, né, de se perderem. Mateus 24, 21 a 22. Vamos ler aqui o texto aqui. Diz assim o texto. Orem para que a fuga de vocês... 21 a 22. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nunca mais haverá. Então ela vai ser única. Nunca houve uma que vai haver, não é? Mesmo comparada com aquela que houve no ano 70. Nas guerras mundiais, nas catástrofes naturais, vai ser ímpar, vai ser diferente, vai ser muito maior e muito mais intensa. E nunca mais haverá mais tribulação. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Porque Deus vai abreviar esses dias. Porque senão ninguém se salva, ninguém suporta, ninguém aguenta. Nós não aguentamos. Nós não aguentamos, irmãos. Somos tão frágeis e tão susceptíveis, não é? a nos desviarmos de Deus, a apostatar, ao ponto dele ter que abreviar, não é, essa tribulação. Porque senão a igreja não vai suportar. Ele vai continuar aqui dizendo aqui, ó. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Por causa da igreja, dos escolhidos, olha só aqui. Ele aqui não fala por causa da igreja. Por quê? Porque na igreja tem escolhidos e não escolhidos. Ninguém sabe quem é escolhido aqui. A gente faz a leitura de que os nossos frutos revelam se somos eleitos ou não. Mas uma igreja grande, com 3, 4, 5 mil membros, né, você não tem como perceber de todos ali, né, os seus frutos. Então, dentro da igreja, existe o joio? Existe. Existe aqueles convencidos? Existe. Muita gente convencida de que Cristo é o Senhor, de que Cristo é Deus, tal, mas convertida não. Então, Deus vai abreviar aqui por causa dos escolhidos, dos eleitos.
Porque se não abreviar, até eles, até nós não vamos aguentar. Então a gente começa a imaginar, não a tensão que vai ser esse fim de todas as coisas. Não vai ser uma coisa fácil para ninguém, nem mesmo para a igreja, não é? Então ele está dizendo isso aqui, e novamente ele fala sobre a necessidade de estar atento para não ser enganado. Observe os versos 23 e 25. Ele diz aqui no verso 23, então, se alguém disser a vocês, olhe, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. O que é que nós estamos vendo hoje? Cristo aqui, irmãos, é o Evangelho. Observe isso aqui. Pode ser pessoa física, pode, como o nosso irmão Everson nos falou na lição passada, né? Mas não só isso, o Cristo aqui representa o Evangelho. Olha, o Evangelho está ali. Não, está ali. O Evangelho está em todo canto, isso é verdade. Mas que Evangelho é o correto? Qual é o Evangelho mais próximo das Escrituras? Esse é o nosso discernimento, essa é a nossa vigilância. Se nós não conhecemos a Escritura, nós não vamos discernir. Nós vamos achar que, não, todos os caminhos levam a Deus. Já ouviu essa frase? Isso é uma frase humanista, sem qualquer fundamentação, irmãos. Isso não existe na Escritura. Só há um caminho. Não, pastor, mas a igreja tal prega Cristo, a igreja tal prega Cristo. Não, tudo bem, prega, mas na verdade, o que é que eles estão pregando? Observe o que eles estão pregando. É condizente com a Escritura? Bate com a Escritura? Bate com o ensino da Escritura? Ou eles estão apenas utilizando a Escritura como pretexto para discursar qualquer coisa? É o que muitos fazem hoje. Ou eles usam a Escritura para falar meia verdade, meio versículo. Não traz o contexto total dos versículos. E falam de prosperidade disso, prosperidade daquilo, falam de uma fé que monstruosa, que rompe tudo, que você pode tudo, não é? Que na verdade não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não é? Então, isso é, irmãos, tipo de evangelho, né, pregado de uma forma distorcida da Escritura. Isso é um ponto. A gente critica muito a Igreja Católica, né? E certamente há razão para isso, mas olha, tem muita igreja cristã hoje aí, fazendo justamente o que ela faz. Justamente o que ela faz, irmãos. Hoje nós temos uma linha teológica de se ungir apóstolos em nossos dias. Olha só, eis aí o Cristo. Isso é uma apostasia violenta da Escritura. Não, fulano é bispo, não, é pastor, agora ele é bispo. Onde é que tem isso na Escritura? Essa hierarquia, pastor, bispo e apóstolo, isso não existe na Escritura. Não existe mais apóstolos, irmãos. Porque o que é que a Escritura diz? Qual é o perfil de um apóstolo para ser apóstolo? Tem que andar com Cristo pessoalmente, ouvi-lo pessoalmente, comer com ele pessoalmente, ver a sua crucificação e ver a sua ressurreição. Isso marca um apóstolo, isso é um apóstolo. Eu pergunto, esses que estão aqui hoje, caminharam com Cristo? Pessoalmente? Não. Ouviram Cristo pregar pessoalmente? Não. Isso é, foram discipulados por ele? Não. Comeram com Cristo pessoalmente? Não. Viram a crucificação de Cristo pessoalmente? Não. Viram a sua ressurreição pessoalmente? Não. Então não são apóstolos, isso é heresia. Esses são os falsos cristos. E por aí vai. Ideia agora de consagração de pastoras. Onde é que está isso na Escritura, irmãos? Me mostra um texto que mostre isso. Não, mas Débora, não, mas Ruth, não sei o que. Irmãos, você tem que ler aqueles textos dentro do contexto, da realidade que elas estavam vivendo ali, da necessidade ali, não é? Da falta de homens para assumir as coisas. Deus não pode deixar o seu povo sem uma referência.
levantou essas mulheres naquele contexto para aquilo e acabou. Nunca mais houve na história, né, de Deus mulheres, né, em cargos de pastorado. Não, mas Séfora, a mulher de Moisés, era pastora de Jetro, não é isso? Não era Jetro, né? O sogro de Moisés? Mas, irmãos, quantos filhos Jetro tinha? Já parou para pensar sobre isso? Não fala. Fala das suas filhas. Então alguém tinha que cuidar das ovelhas. Quem cuidava das ovelhas? As suas filhas. Então vocês estão vendo como é que o contexto revela a realidade das coisas? Em se tratando de pastor, não é? Como é o chamado dos apóstolos? Como é que Cristo chamou os apóstolos? Sigam-me, venham após mim e eu vos farei o quê? Pescadores de homens. Homens pescando homens, mas homens ali, homens pescando homens ali, seres humanos, né? Ele não chamou nenhuma mulher. E olha que a comunidade ali, a comunidade de pesca ali no Mar da Galileia, eram mais de 200 barcos ali, pesqueiros. Então, era uma comunidade grande, de muita gente, muitos barcos. Eu moro numa região pesqueira, lá de uma pessoa, e perto da minha casa tem um ponto, tem uma vila de pescadores, e não tem 200 barcos lá. Você conta muito lá, uns 30, 40 barcos lá. São homens que vivem disso, vivem da pesca. E o peixe que nós comemos lá são extraídos por ele. Agora imagina num lugar como esse com 200 barcos. Então devia ter muita gente ali, homens e mulheres trabalhando ali Mas Deus chamou homens, não mulheres. Vamos lá, vamos aqui, né? Então, se alguém disser, eis aí o Cristo, ou ele ali, não acreditem, porque surgirão, não é? Falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Observe isso aqui. Observe o que é que esses homens vão fazer. Operando grandes sinais e prodígios. É isso aqui que vai desviar muita gente. Muito crente, porque vão entrar justamente aí, esses sinais e prodígios que eles vão operar. Essa é a questão, irmãos, porque nós cremos no que nós vemos, não tanto no que nós ouvimos, mas a mensagem de Deus é: escuta, ó Israel, a palavra do Senhor. Não é veja, ó Israel, os sinais para crer, mas é o inverso. Ouçam para crer. Jesus Cristo fez muitos sinais, para dizer que o reino de Deus estava vindo, ele era o rei, e aí muita gente se converteu. Mas o fato aqui, irmãos, que nos impacta aqui, é que nesse tempo, não é? Surgirão falsos profetas, eles vão ter um discurso assim, maravilhoso. E vai mais além. Eles vão operar grandes sinais e prodígios. Se possível, os próprios eleitos vão cair. Se possível. Por quê? Porque bota se possível. Porque se o eleito não for vigilante, não for atento à Escritura, ele vai cair. Ele vai entrar. Mas vai entrar direitinho, bonitinho. Porque, irmãos, o diabo é muito sutil. Ele é um imitador de Deus assim. Se você não tiver conhecimento da Escritura e não tiver o timbre, e se você não discernir o timbre da voz de Deus, você vai cair, você vai ser levado por isso aí. E aqueles irmãos que são frágeis na fé, não vão dar conta. E vão influenciar e vão chamar muita gente para ver. Vamos lá ver. Sabe, ele faz milagres, ele faz sinais. Olha lá, vamos lá. Mas qual é o nosso discernimento? De onde é que vem o nosso discernimento? Escute o que ele está pregando, não o que ele está fazendo. Porque aqui ele prega e faz. Ele professa e faz. Então, escuta aqui. Porque se o que ele faz, se os sinais que ele faz não estão de acordo com o que ele prega, tem alguma coisa errada aí.
E é justamente isso. O falso profeta, ele é discernido por aquele que ele prega, a maneira que ele prega, a forma que ele prega. Então, tudo que ele fala confronta com a Escritura, para você não ser enganado. Né? Jesus tinha plena consciência de que os poderes malignos fariam de tudo para impedir que as pessoas fossem salvas pela manifestação final do reino de Deus. Olha só, como é que o diabo está aqui fazendo o que aqui? Né? Ele está aqui a todo vapor, com todo poder, fazendo com que, né, a vida de Cristo não convença, não seja confundida com os falsos profetas por causa dos seus sinais. Você está vendo aqui a relação do que está acontecendo aqui? Onde é que o diabo está com o olho aqui? Porque quando Cristo voltar, ele fala que você não seja confundido. A minha vinda é inconfundível. Por quê? Porque nesse tempo esses profetas estão fazendo um monte de sinal, um monte de prodígio, para confundir a chegada de Cristo. Esse aqui é o problema. E se nós não tivermos aqui, irmãos, fundamentação bíblica da Escritura, né, nós vamos ser levados. Eles farão isso falsificando essa manifestação. De quem? A de Cristo. Por meio de quê? Dos falsos profetas, dos seus prodígios e dos seus sinais. Você está vendo o intuito das trevas, do diabo, como é poderoso, irmãos? Até isso, até nesse momento aí. À medida que Satanás consegue fisgar alguém com falsos ensinos, essa pessoa está totalmente perdida, e o pior é que acha que está salva. Dessa forma, não procurará refúgio, pois acha que já está refugiada. Vai convencer a esse nível de você achar que está sendo salvo por essas falsas pregações, esses falsos sinais, esses falsos prodígios. Esse é o fim que nos aguarda. E Deus está aqui chamando a nossa atenção. Desde aquela época. Para que nós não nos enganemos, irmãos. Não nos enganemos. É interessante no texto de hoje, né, que nós vamos estar pregando hoje à noite, né, lá em Deuteronômio 17, do verso 14 ao 20, né, quando Deus ali vai estipular, vai dizer, né, que vai vai transportar a teocracia para uma monarquia, né, e que ele vai escolher o rei, não é? Isso é a escolha dele, de Deus, já prometendo ali em Deuteronômio, que já havia anunciado lá em Gênesis 17, que ia levantar reis, e aqui em Deuteronômio 17 ele vai dizer, olha, vai ter um rei mesmo, vem um rei governar Israel. Né? Isso muitos anos antes, né, do povo escolher Saul para ser rei. Mas é um fato interessante nesse texto de Deuteronômio 17, ele fala como deve ser a conduta do rei, como ele deve agir diante do povo, né, diante de Deus. E há um ponto interessantíssimo ali do verso 18 ao 20. Ele diz o seguinte assim, em resumo geral, olha, você, rei, vai fazer uma cópia da lei e vai ler essa lei todos os dias, em todos os dias da sua vida. Porque é dessa lei, é desse entendimento e dessa aplicação da lei que vai fazer com que o seu rei, você seja próspero e o reino seja próspero. É isso, é a lei que vai fazer você temer a mim, e no temor a mim você vai respeitar a lei e vai aplicá-la no seu governo. Qual é o fato ali? É que a instrução de Deus para o rei é, olha, leia essa lei todos os dias da sua vida. Não largue ela, não solte ela, mas leia sempre até seu coração ser consumido por ela. É a mesma mensagem para nós aqui nesse contexto, irmãos. A lei de Deus, o evangelho de Deus, que se envolve toda a escritura, que é a boa nova e a boa notícia, né, deve consumir o nosso coração. Senão nós vamos nos perder, irmãos. Como muita gente tem perdido e vivido uma vida cristã banalmente.
banalmente. Né? Vem à igreja quando quer, vem ao culto de oração quando quer, né? E está nem aí. Está nem aí com as coisas. Apegou-se àquele refrão. Uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é verdade? É. Mas isso não justifica, né, eu ficar estagnado, eu ficar ocioso na minha vida espiritual. Não significa. Porque vai vir a tribulação, isso vai me confundir muito. E talvez eu não tenha como entender e como interpretar o que está acontecendo. E talvez eu me perca nessa questão aí. Né? Jesus falou sobre sua vinda inconfundível. Olha só. Para o cristão, para o fiel, para o eleito, a sua vinda é inconfundível. Ele disse, porque assim, abre aí em Mateus, versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, é uma coisa assim, clara, perceptível e inconfundível, que o diabo não vai conseguir fazer isso. Mas ele vai fazer tudo para confundir as pessoas, os crentes. Jesus não voltaria de forma particular ou privada, como ele fez na sua primeira vinda. Uma forma particular e uma forma privada. Foi ou não foi? Foi. Como é que Cristo chegou ao mundo? Como é que foi a sua primeira vinda? O céu se rasgou do Ocidente, do Oriente ao Ocidente? Não. Houve trombetas? Não. Não, foi uma coisa muito particular. Ele nasceu, né, numa família, numa casa, e sem nenhum alarido a não ser os anjos ali, começando com os pastores, mandando ele lá. Coisa muito particular. Mas a segunda vinda não vai ser assim. Vai ser totalmente pública, de forma que todo olho verá. Irmãos, todo olho verá. Talvez nós não estejamos aqui, ou talvez sim. Mas o fato é, quem vai estar nesse dia, vai ver. Não sei como vai ser isso. É uma coisa assim milagrosa, estrondosa, porque quem está no Japão vai ver, como eu e você vamos ver aqui. Então, do outro lado do mundo, né? Então, são dois polos aqui. O Japão está aqui e aqui está o Oriente e o Ocidente, né? Mas todo mundo vai ver ao mesmo tempo. Então, eu não sei como é que vai ser isso, mas que vai ser assim, vai. Não é? Vamos lá, vamos ver aí os versos 24, os versos 27 e 28 do texto aqui. Diz assim, porque assim como... Não, vamos continuar aqui o verso 24 aqui, porque surgirão falsos profetas, falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, aos próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. Então aqui é um alerta de Cristo aqui. Eu estou predizendo a vocês. Isso vai acontecer dessa forma. Portanto, aí vem aqui, olha, por essa razão, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vá lá, não vá. Vamos lá. Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, ele mostra aqui um sinal aqui latente e patente. Então, os sinais que vai acontecer no deserto e dentro da casa, não vão dizer que é Cristo, que Cristo voltou, que Cristo está lá. Mas é um sinal muito maior do que esse. Então, não vá e não acredite nessas coisas. Agora, olha o verso 28. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. O que é que Cristo está dizendo com isso? O que é que ele está dizendo com isso? Você já parou para pensar? Observe o contexto da sua segunda vinda.
dos falsos profetas, dos falsos sinais, dos enganos. E ele dizendo, olha, fiquem alertas, portanto não vá e não escute, não é? E eu vou voltar dessa forma. Aí ele conclui esse discurso dizendo o seguinte: onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. O que é que ele está dizendo com isso? Hein? Não. Não. Presta atenção. Presta atenção aqui no contexto aqui. O que é que os falsos profetas vão fazer com seus sinais e prodígios? Eles vão ajuntar muita gente. Não é verdade? Ou não? Quando o animal morto apodrece, o que é que acontece? Os abutres se juntam. Então é isso que ele está dizendo. Hein? Não, isso aqui é uma conclusão figurativa, né? Ele está pegando fatos fatos da realidade para apontar uma realidade espiritual, não é? Ele está dizendo isso aqui, esse linguajar anterior aí dos fatos é podre e vai atrair os abutres. Deu para entender? Pronto. Não vai atrair os crentes, não pode atrair os crentes. Deu para entender, irmãos? Então, né? Vamos ver aqui o que é que o nosso pastor Leandro Lima, né? Eu estou em cima do livro dele, que esse livro aqui é fantástico para esse tipo de ensino. Que Deus abençoe a sua vida, né? O seu ministério e a sua produção literária, né? Isso tem sido assim, de muito consolo para a igreja. Então, o autor diz aqui o seguinte: o que está programado para acontecer, certamente acontecerá, assim como os abutres certamente se ajuntam onde está o cadáver. Tanto vai acontecer a coisas com os falsos profetas, como vai acontecer na minha segunda vinda. Mas, logicamente, aqui, essa questão aqui do abutre, aqui, do podre aqui, está mais ligada a esse discurso dos falsos profetas e dos falsos mestres. Vão trazer gente que não quer alimento saudável, ou que rejeitou o alimento saudável. A gente pode também interpretar dessa forma aqui, né? Esse alimento de coisa podre, né? E o falso mestre, e o falso profeta, e os falsos sinais, e os falsos prodígios aqui são coisas podres e vão atrair muita gente. Muita gente. Né? Isso é interessante, irmãos. Então ele passa aqui agora para logo em seguida a tribulação daqueles dias. Então ele vai passar aqui para a grande tribulação. Então ele encerra aqui esse assunto com respeito à sua vinda, né? Ele mostra claramente aqui: olha, eu vou voltar, mas antes de eu voltar vai acontecer isso, 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 e vocês não devem dar ouvido, não devem ir, não devem se impressionar com esses sinais e prodígios que esses falsos profetas vão fazer. Não se enganem com isso. Mas, se vocês têm no coração, fiquem atentos, se vocês têm no coração a minha palavra, isso não vai fazer com que vocês caiam, né, nessa cilada, nessa coisa aí. E agora o terceiro tema que ele trata aqui, a grande tribulação. Os crentes devem estar preparados para enfrentarem a grande tribulação que acontecerá logo antes da vinda de Jesus. Tribulação representa um tempo de provação. Então, a grande tribulação, ela vem antes, não depois. Não é? Muita gente tem aí, tem várias interpretações, né, da escatológica, né, a respeito da vinda de Cristo. Né? Período pré-milenismo, pós-milenismo e amilenismo, pré-tribulação, pós-tribulação. Então, é uma confusão escatológica muito grande a respeito disso. Né? E muita gente se confunde com isso, com essas linhas teológicas, né, escatológicas. Né? Qual é a linha escatológica que nós acreditamos aqui? Nós temos no amilenismo, que é uma palavra muito também, segundo os estudiosos, não traz, ela não aponta para o sentido real do milenismo, porque amilenismo, o ali é uma negação, né? Mas só que essa palavra veio no contexto, né, da escatologia para combater o pré-milenismo e o pós-milenismo, né? O que significa isso, né?
O que é o milenismo? Né? O que nós cremos? Nós cremos no amilenismo, né? Ou no milênio, nós cremos no milênio. Nós cremos que o milênio começou quando Cristo pisou a terra. Esse é o ponto ali. Uns acreditam, não é, no pré-milenismo, que esse milênio vem antes da volta de Cristo. É 1000 anos de paz sobre a terra. 1000 anos de paz. Aí Cristo volta. E o pós-milenismo crê que o milênio vem após a volta de Cristo. Então, essas são. Eu estou dizendo aqui o que é o básico, né? Depois eu posso trazer aqui um estudo mais específico a respeito disso, mais detalhado. Né? Então, o pré acredita que o milênio vai acontecer antes da volta de Cristo, que é 1000 anos de paz na Terra. O pós, esse milênio vai acontecer após a volta de Cristo. E nós cremos no milênio, nós já estamos vivendo esse milênio. O milênio acontece quando Cristo pisa na terra e já implanta o reino de Deus na face da terra. Vocês estão lembrados como é que Cristo começa o discurso dele? Como é que ele começa o discurso dele? Arrependam-se, que está próximo o reino de Deus. O próximo ali não é que vem o reino de Deus, o próximo ali é ele. Ele é o próximo que traz o reino de Deus. Deu para entender? Está próximo de vocês o reino de Deus. Eu sou o reino de Deus. Ele é o rei e o reino, olha só. Ele é a monarquia completa, divina, né, que está habitando no meio de nós. Então, ele trouxe, então o milênio começou com a vinda de Cristo. Então, quando Cristo voltar, ele vai restaurar todas as coisas. Não vai ter mais milênio, vai ter a vida eterna total. Imagina que loucura. Ele vem, fica na terra com o povo 1000 anos para depois ir de novo e voltar de novo para restaurar todas as coisas. Então, são as teses teológicas que a gente fica assim sem entender, de tão complexas que são. E o fato não é esse, nós temos duas dispensações, só duas. Né? Só duas. Não é? O Velho Testamento e o Novo Testamento, e ponto final. Não tem mais o que falar. Não tem 3, 4, 5, 6, 7 dispensações, como muita gente crê nisso. Não é, não é assim que funciona. Pois não, Tiago. Isso não existe, irmãos. Deus não é bobo, não. Nem é bobo, não é? E nem é, eu digo assim, complexo em seus propósitos. Ele é claro em seus propósitos. Isso não existe. Essa percepção do crente aí, ele vai cair justamente aqui com esses sinais, falsos sinais aqui, prodígios aqui, que vai acontecer. Achando que Elias voltou. É isso que vai acontecer aqui. Não é assim que funciona. A Escritura não mostra isso. Ela é clara. Ela é clara. É uma vinda e uma segunda vinda e encerra tudo. Acabou tudo. Acabou tudo. Não tem essas dispensações aí que estão pensando, no pós-milenismo, não. Aí, sabe, eu vou esperar pelo pós-milenismo. Que é isso, gente? Você não converteu, você não está lendo a Bíblia. Não é? Então nós somos amilenistas, nós já estamos no milênio, inaugurado por Cristo. E vai terminar o milênio na sua segunda vinda. Milênio da história humana, da humanidade. Milênio ali não significa 1000 anos. Esse também é outra questão muito interessante ali. Milênio ali é um período de tempo perfeito para Deus. É como o número 7 da Escritura. Lá de Apocalipse. O que significa o número 7 na Escritura? Hein? Perfeição. E o número 6? Hein? Todo mundo diz que é 6666, né? O diabo, né? Não é o diabo. Isso é um engano. 666 não é o número do diabo. 666 é o número da imperfeição. O imperfeito. Nós somos 66. E aí, você vai dizer o quê? É o imperfeito, é a coisa imperfeita.
Né? É o número do homem, né? Até Apocalipse é o número do homem, né? 666, se eu não me engano do texto. Né? Quem puder encontrar, se você puder pesquisar e ver aí. Né? Então vamos lá. A grande tribulação. Jesus disse que nos últimos dias seriam tempos de grande tribulação. Há um sentido em que a tribulação marca todos os períodos da igreja, desde que sempre tem havido provações, perseguições, dificuldades a serem vencidas pelos crentes. É verdade. Desde que o homem caiu e Deus prometeu o remanescente, a perseguição sobre os crentes não é de hoje. Não é de hoje. Isso é desde que... Né, o número de homem, tá vendo? O perfeito. Número de homem, é o número do homem aí. De homem, então, olha aí. Aí, o diabo é o diabo, irmão. A besta, é o diabo. Mas o 666 ali se refere-se a mim e a você. É o imperfeito. Número de homem. Hein? Ah, bobagem isso. O quê? Pois é. Deus dá nome. Diabo, besta, anticristo, falso profeta, tudo tem nome. Tem o quê? Eu tenho a sequência de 6 números, de 3 números 6. No telefone? Eu escuto isso demais. Ah, mas não tem nada a ver, cara, isso aí. Nossa, eu escuto demais. Toda hora que eu falo. Quer ver? Tá aí. Tá. Então, veja só. Desde que teve igreja, teve perseguição. Teve perseguição. Toda perseguição, o cunho dela é espiritual. E se desenvolve em nosso meio de forma material. É assim que a gente consegue perceber. Não é? Observe a história da humanidade. Quanto sangue derramado? Então, todas as guerras que houveram na história e que estão acontecendo hoje são guerras espirituais. Não são guerras puramente materiais, pelo poder, pela barganha. Isso faz parte, né, da intenção, mas o que move essas guerras, o que move o coração desses homens são coisas religiosas, são tensões religiosas, são tensões diabólicas. Então, desde que Deus começa, né, que promete a Adão, né, o remanescente, né, o que é que acontece com o primeiro que nasce? O que é que Caim faz com Abel? Quem era Abel ali? Era o primeiro, que Deus já levantou como referencial, né, e Eva pensou que ele era a semente realmente da redenção. Mas ela trazia em si a semente da redenção. Ela trazia em si. Caim matou Abel. Mas por que Caim matou Abel? Porque Abel era um péssimo irmão? Não, irmãos. Observe o que está acontecendo ali. Qual era a intriga entre Caim e Abel? É por causa de quê? E de quem? Por causa de Deus, irmãos. Abel era o quê? Era devoto. Era submisso. E Caim não suportou isso. Porque Deus o repreendeu. Ora, se Deus me repreendeu, o que é que meu irmão tem a ver com isso? Tem alguma coisa a ver com isso? Não. Mas o que é que ele faz? Eu vou me vingar de Deus. Eu vou calar essa voz aqui que está me perturbando. O testemunho dele está me perturbando. Eu vou calar a voz dele. Puf, matou. Então, vocês estão vendo aí como é que surgem as guerras? Por que surgem as guerras? Qual é a fundamentação das guerras? É toda espiritual. Então, toda perseguição da igreja, não é, na história da humanidade até hoje, são questões espirituais. O mundo não suporta, não aguenta o testemunho da igreja, dos crentes. Quer calar mesmo. E aí Eva, nossa, e agora? Como é que vai ser? Como é que vai ficar? Então Eva perdeu o sonho de que ele seria semente, que ia. Mas não. O que é que Deus faz? Quem é que vem depois de Abel? Está lá em Gênesis. Quem é que surge? 7, irmãos. Aí vem, aí Deus recomeça a linhagem, não é, até Cristo, e nunca se perdeu. Por mais que tentaram destruir,
A semente nunca foi perdida. Nunca foi perdida. É interessante isso, né? Agora, eram homens perfeitos? Não. Mas Deus usou esses homens para cumprir sua promessa. Então, o que acontece conosco hoje? Por que essa intolerância hoje na sociedade? Querendo empurrar de goela abaixo na sociedade um monte de conceitos aí que nunca houve na história. Quer dizer, sempre houve na história, não é? Mas agora está com mais intensidade as coisas. Né? Homossexualismo, né? Casamento, né? Com o mesmo sexo, aborto, liberação das drogas, liberação dos marginais, desarmamento. Né? Tudo isso é uma agenda o quê? Satânica, do anticristo. E todo mundo que se levanta para defender isso aí é um falso profeta, porque a base dele é a escritura. Observe o discurso, para você ter uma ideia, se não são assim. Eles não vêm com esse discurso, não é? Falando sobre isso. Mas tudo ali é apenas uma falsidade ali. E nós estamos vivendo nesse contexto. Isso vai piorar, isso vai se intensificar mais ainda. Nós estamos em nossos dias, quem não percebe isso, né, precisa estar mais alerta. Não é? Qual é a nossa luta hoje na sociedade? É econômica? Não é. É política? Não é. Não é. É uma tensão espiritual. Olha, eu tenho acompanhado vários canais canais sérios, né, de comentaristas a respeito do que está acontecendo, e tem um que me chamou a atenção. Ele defende os costumes judaicos cristãos, mas ele defende isso por uma tradição dele, a tradição cultural. Né? Ele se diz que é conservador, não é? E ele defende isso. Não é? Mas ele não tem conhecimento de escritura. E ele comentou dizendo o seguinte: olha, o que nós estamos vivendo é uma guerra espiritual. Eu tomei até um susto quando ele disse isso no comentário dele. Deus está falando pela boca desses homens do que está acontecendo. É uma guerra espiritual que está acontecendo aí. Não é simplesmente econômica política, não é. Isso aí é o pano de fundo para trazer para a nossa realidade, né, como materializada essa guerra espiritual. E muita gente está aí. É a favor de muita coisa aí, desses conceitos e dessas ideologias que estão aí. Não é. Fiquem atentos, não é? O que interrompe a tribulação? O que vai interromper a grande tribulação? Certamente deve ser a vinda de Cristo para resgatar o seu povo. É isso que vai interromper. Ela não vai parar e esperar Cristo chegar. Não vai. Cristo vai chegar no meio, no auge, na tensão dessa grande tribulação, que vai ser abreviada. Então, se vai abreviar, é como perfume francês, né? Quanto menor o frasco, mais potente é a essência. Não é assim que a gente aprendeu na história da perfumaria francesa, não é isso? Então, se vai abreviar, irmãos, imagina a intensidade do que vai acontecer, a potência que isso vem aí. Então, ele vai chegar nesse momento aí. Pá! Nessa tribulação aí. Por quê? Porque a igreja vai estar clamando, vai estar pedindo misericórdia e graça ao Senhor. E isso deve acontecer. A igreja deve estar desesperada, pedindo que o Senhor volte. Veja aí, 1 Tessalonicenses 2, de 1 a 3. Paulo diz aos crentes de Tessalônica que não deviam esperar a vinda de Jesus antes do aparecimento do anticristo. Então, ele não vem antes, ele vem depois do aparecimento do anticristo. O que é que diz aí 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1, de 1 a 3? Dois de 1 a 3.
Hein? 1 Tessalonicenses 2, de 1 a 3. Então ele fala aqui de maltratados e insultados em Filipe. Então, ele fala que porém o Senhor parece falar de uma grande tribulação ainda mais específica em Mateus 24, 21 e 22. Desculpa. A tribulação do final dos tempos existirá por causa da igreja. A tribulação vai existir por causa da igreja, porque a igreja incomoda. Ela confronta o pecado. Não é? Ela traz luz às trevas. E ninguém quer ver as suas entranhas expostas, ou o seu pecado exposto. Ninguém quer isso, irmãos. Então vamos acabar com esse povo. Será conduzida por Satanás e pelo anticristo, mas Deus a permitirá para provar a fé dos santos. Isso aqui que é impactante, irmãos. Impactante. A tribulação será um tempo ímpar de provação, porém Deus não deixará os crentes desprotegidos. A tribulação não durará muito, pois a vinda do Senhor a abreviará. Aí vamos encerrar aqui a nossa aula aqui com essa conclusão dele aqui, do autor, do pastor Leandro Lima. Eu estou lendo aqui o livro dele, né? A grande tribulação mesclará perseguições aos crentes com o derramamento da ira de Deus sobre os ímpios. É evidente que a ira de Deus não atingirá a igreja de Cristo, pois o 7º capítulo de Apocalipse diz que os servos de Deus não são marcados em suas fontes para que a ira de Deus não caia sobre eles. É muito interessante. Olha só, Caim e Abel. Caim ficou irado por quê? Com Deus por causa de Abel. O que foi que Caim fez? Vou matar Abel. Ele recebeu o castigo de Deus, então ele se irou com isso. Os ímpios vão se irar com a ira de Deus e vão descontar na igreja. Isso promoverá a intensidade da grande tribulação. Apocalipse 7, versos 1 a 3. O anticristo arrojará todas as suas forças contra o povo de Deus e conseguirá levar muitos à morte. Conseguirá levar muitos à morte, não ao inferno. Isso aqui que é interessante. Isso aqui que é interessante, irmãos. Você vai resistir até o fim. Você pode morrer, como muita gente tem morrido aí na história cristã, hoje, em pleno século XXI. Mas apenas a morte física, não a morte espiritual. Isso não é vitória para o diabo. Levar alguém à morte física, não é vitória para o diabo. Levar um crente à morte física, né? Não é. Porque ele sabe que Deus vai ressuscitá-lo. Né? Vamos lá. Enquanto outros provavelmente apostatarão da fé para não serem perseguidos. Olha só a intensidade disso aqui, irmãos. Isso vai acontecer, irmãos. Irmãos, não, fulano é crente. Eu não sou crente, não, que é isso, cara? A perseguição vem para mim, né? Bate lá em casa, a milícia lá, né? Não, você é cristão, você vai morrer. Não sou cristão, não. Então confesse quem é. Eu vi você entrar naquela igreja ali. Aí o que você vai fazer? Fulano. Você vai abrir a boca e vai confessar que os outros sabem que você não é. Isso aconteceu muito na história da igreja. Muito na Segunda Guerra Mundial. Na perseguição do nazismo aos judeus. Que ali não era só os judeus, né? Ali era perseguição a Deus, né? Não pense que é moleza. Não é. E se a gente não estiver disposto, tá você, Rafael, Gisele, Miguel, como é que vai ser? E Samuel. Aí chega lá a perseguição. Se você não negar, eu vou matar tudinho. E vou começar a matar pelo mais novo. E você vai ver tudo isso. Estou dizendo que vai ser assim, aqui é só um exemplo, tá? Então, seu coração está disposto a dizer, pode matar, nós vamos para o céu. Nós vamos ser ressuscitados. Assim, teoricamente, é muito bom falar isso, mas na pele você vai tremer as bases. Tremer as bases. Irmãos, Jesus diz, do verso 24, 13, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, mesmo que morra. Mesmo que morra.
Irmãos, vigie, nós estamos chegando nesse tempo aí. Nós estamos assim. Né? Essa semana eu vi uma notícia de uma cantora gospel. Ela foi a uma entrevista, né, numa rádio, né? E ela foi perguntada, isso é de propósito, né? Ela foi perguntada se ela cantaria no casamento de duas mulheres ou de dois homens. Ela disse que não, que era uma cristã, que era crente, e que isso Deus não aprovava. Pronto, bastou isso. Depenar a menina, descascar a menina, destruíram ela e a carreira dela. Isso é o quê? Perseguição, irmãos. E isso ainda está suave, porque não mataram a menina ainda. Isso não está suave, mas se alguém que defende essa ideologia cruzar com ela, vai largar a mão na cara dela. Nem se preocupe com isso. Né? Pois é. Nesses dias aí a gente teve aí um vereador, né, de um partido de esquerda aí, do PT, entrando numa igreja acabando com o culto. Agredindo todo mundo moralmente. Ele sofreu alguma sanção da lei? Nenhuma. Por quê? Porque esses homens estão a serviço de quê? Satanás. Quem são os anticristos, irmãos? Não pense que ele vai descer do céu e vai encarnar em alguém, não. Não é assim, não. São pessoas como eu e você, que são tomadas, né? Que são filhos do diabo. Ou você não acredita nisso? Que o diabo também tem filho? Promove isso. O diabo imita Deus, gente. Então, é isso que está aí, acontecendo aí. Isso vai, e o cerco está apertando, ó. Irmãos, fiéis, venham à igreja, não deixe de vir à igreja, de ler a palavra de Deus, de orar ao Senhor, não é? Por sua própria vida. Porque você que vai prestar conta a Deus, não sou eu, não. Ele vai chamar, pastor Marcelo Germano, da Igreja Jardim Canadá, traga aí a lista de membros, que eu vou cobrar de você. Sobre a vida deles. Eu vou dizer, Senhor, a tua palavra diz que cada um é responsável pela sua própria vida. Realmente é. É isso que vai acontecer, irmãos. Ele não vai me chamar lá como líder da igreja, não. Ele vai me chamar lá como Marcelo Germano, pessoalmente. E vai perguntar sobre as minhas obras. Não é? E vai expor, não é? Tudo diante de mim, né? E o que é que eu vou fazer? Qual vai ser a minha reação? Jesus Cristo, por favor, se interponha aqui entre mim e o Senhor, senão eu vou ser fulminado. É o que eu vou fazer, é o que todo mundo vai fazer aqui. Jesus Cristo já vem junto. Não, pai, isso aí é meu, ó, eu morri por ele. Ah, tá, vem aqui, entra aqui. Porque já me justificou, né? Então não tem que prestar conta de nada, eu já sou justificado. Mas enquanto estivermos aqui, irmãos, aí a gente vai falar na próxima aula, os sinais dos tempos, né? É muito interessante isso aqui. A necessidade de vigilância e o juízo final. São mais 3 temas dentro desse capítulo 24 aqui de Mateus, né? Hoje a gente encerrou, né, o fim do mundo, uma vida inconfundível e a grande tribulação. Domingo que vem, os sinais dos tempos, se der, né, a gente fecha com a necessidade de vigilância e o juízo final, que vai ter. Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos dê a alegria de vivermos vigilantes em sua presença. Vamos à ceia do Senhor? Irmãos, a ceia do Senhor é algo assim... Deus, Cristo se materializa na ceia do Senhor. O pão é pão? É. O vinho, o suco é suco? É. Aqui não tem nada de